por que escrever o tributário super ricos para reconstruir o Brasil? Em função da gravidade da crise atual. Escrevemos esse documento porque entendemos que a pauta da reforma tributária 45, a PEC 45, a 110, o projeto de lei do governo, antes da atual crise, da pandemia, eles já eram injustas, porque são omissos quanto à tributação da renda e da riqueza, né? E agora eles se tornaram anacrônicos, porque não fortalecem financeiramente o Estado para que ele cumpra o papel exigido em crises capitalistas dessa envergadura. Vou passar a palavra primeiro para o Flávio Dino falar, em seguida para o Paulo Nogueira e, por final, a Kátia. Na verdade, se trata de executar o que está consignado no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, referente ao chamado princípio da capacidade contributiva, nesse contexto em que estamos desafiados pela crise sanitária, que reforça essas marcas deletérias da formação histórica do Brasil, de concentração de patrimônio, de riqueza na mão de poucos. É fundamental, por exemplo, mostrar que este caminho que agora o Bolsonaro deseja é de esmagamento dos que menos têm e abrangendo, inclusive, perdas para a classe média. A chamada do evento foi muito feliz de sublinhar que nós estamos tratando dos super ricos, aqueles que têm realmente grandes patrimônios e que não diz respeito, portanto, à classe média brasileira e que, na verdade, a nossa proposta é que protege a classe média brasileira, protege o mercado interno e garante condições fiscais para a retomada de um ciclo de prosperidade no Brasil. Na prática é o seguinte, para ser mais claro, o Brasil é uma espécie de paraíso fiscal para os super ricos. Ou, no popular, como eu costumo dizer, a turma da bufunfa paga pouco imposto no Brasil. E esse é um tema muito delicado, porque a turma da bufunfa não quer pagar imposto, resiste ferozmente. E o Brasil é um país super conservador, e esse conservadorismo no Brasil aparece, inclusive, na inércia do nosso sistema tributário. Gente, é impressionante verificar que esse debate sobre tributação tem sido muito intenso na mídia, entre economistas, nos últimos anos, né, no Congresso, e tudo se passa como se a justiça fiscal não fosse um tema prioritário. O debate do assunto no Brasil passa ao largo dessa questão. Concentra-se, sobretudo, na melhora da eficiência da estrutura da tributação indireta, né? Algumas pessoas dizem que o nosso sistema tributário é um manicômio. O nosso sistema tributário não é um manicômio. Ele é cheio de racionalidade. Uma racionalidade que, historicamente, privilegia e prioriza os super ricos, aqueles que estão no topo da nossa pirâmide. É muito importante o que vocês fizeram, que vocês apresentam projetos de lei, porque a minha experiência ao longo da vida, quando se discute política econômica e quer influir realmente, não basta ficar no plano das ideias gerais, é preciso entrar no plano da propostas legislativas concretas.